Olá pessoal, eu estou aqui novamente no assentamento de Umari. Esse local que eu estou se chama Cama da Cascavel, ó. Ele é um serrote de pedra, onde essas pedras são normalmente pedras de cristais. E esse nome se dá porque antigamente era comum ter muitas cobras, inclusive cascavéis por aqui. Mas hoje elas estão muito difíceis de ser encontradas por aqui, por causa dessa região, devido à degradação que esse espaço sofreu no passado. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. O foco do vídeo hoje é porque hoje é 17 de julho e é comemorado o Dia do Protetor das Florestas. Hoje se comemora essa data. E relacionado a essa data, nós temos diversas entidades. Podemos dizer que o Boitatá é uma delas, o Caipora, o Bichinho do Mato, que é aqui na nossa região do Nordeste, e diversos outros. Mas hoje nós vamos falar do mais icônico de todos, que é o Curupira. Muita gente acha que o Curupira é só um curumim, um garoto indígena, de os pés virados para trás, que confunde os caçadores, mas não é isto. O Curupira, ele é um dos seres fantásticos, um dos encantados, muito importante para a natureza, por causa que, além dele ter os pés para trás, que é a característica principal dele, ele normalmente é descrito como sempre na aparência de um jovem. Inclusive alguns dizem que curu do Curupira tem a ver com curumim, garoto, jovem. E por isso que bate o nome Curupira, por causa que ele nunca vai ter uma aparência adulta. Ele sempre vai ser uma aparência jovem. Um garoto de cabelos vermelhos e traços indígenas. E como ele é da região amazônica, provavelmente será os traços indígenas daquela região. Por quê? Traços indígenas não é único. Se você for buscar as várias etnias indígenas, cada etnia tem suas características. Então ele vai trazer os traços indígenas dos indígenas da Amazônia. Porque a história do Curupira é narrada na região amazônica, principalmente lá. E além disso, ele tem o seguinte. O Curupira, além de ter os pés virados para trás, ele consegue ter uma velocidade sobre-humana, uma força sobre-humana e uma resistência sobre-humana. E o principal dele, apesar dele ser um guardião da floresta, quando ele está no modo hostil dele, ou seja, no modo que ele está defendendo, protegendo a floresta, ele consegue inflamar os próprios cabelos. Os cabelos dele pegam fogo. E ele usa esse fogo também como uma forma de ataque, para afugentar os caçadores, os lenhadores e tudo mais. Ou seja, ele não é só alguém que usa os rastros para confundir. Os rastros é uma estratégia para evitar o confronto direto com os caçadores. Mas quando isso se torna inevitável, ele vai usar o fogo como a arma dele. E tem além uma coisa a mais do Curupira que poucas pessoas conhecem. O Curupira não é um detector de falhas. Ele vai estar na mata, vai ter as chamas, só que ele, além de prever quando vai vir as tempestades, ele vai sair nas matas batendo nas árvores com um machado. E a arma principal dele é um machado, normalmente feito com cascos de alguma raça de tartaruga. Lógico que ele não mata a tartaruga, ele aproveita os cascos das tartarugas que foram mortas para fazer esse machado. E com esse machado, ele vai caminhando na mata e vai batendo. Vai batendo numa árvore, vai batendo em outra, vai batendo em outra, até identificar as árvores que as tempestades vão derrubar, ou seja, aquelas que estão frágeis. E usa algum sinal para mostrar isso, que essas árvores estão fragilizadas aos animais. E os animais fazem o quê? Eles vão se afastar dessas árvores e vão se acolher em outras. Por isso que ele é considerado um guardião da floresta. Ele protege não só as plantas dos lenhadores, como as águas também dos rios, para evitar a sujeira, como também protege as árvores, os animais, protege tudo. Ele é um guardião da floresta. Em algumas narrativas, o Curupira vai além disso. A maioria das narrativas ele é descrito dessa forma. Um moleque, um garoto, é um jovem indígena, com os pés virados para trás, com velocidade sobre-humana, força sobre-humana, resistência sobre-humana, que usa um machado para detectar quais árvores não vão suportar a mata, a tempestade, e avisar isso para os animais se afastar daquelas árvores. E quando consegue, usa os rastros, ao contrário, para confundir e afastar os caçadores. E quando não consegue evitar o contato, o conflito direto,
inflama os próprios cabelos, o cabelo vira chamas, e usa isso, o fogo, para afugentar e agredir os caçadores. Qualquer caçador não. Somente os caçadores predatórios. Quem caça só para alimentação e respeita a natureza, ele não vai ser agredido, nem vai ser ofendido por ele. Somente a caça predatória excessiva. Somente aqueles que destroem a natureza, ou seja, os lenhadores excessivos, que destrói a mata para fins financeiros e por questões assim de consumo próprio e desenfreados. Essa tudo sobre o Curupira não, existe algo mais. Algumas versões dizem que o Curupira é um ser único. Outros dizem que ele é uma raça e existe vários Curupiras que fazem esse trabalho. Na versão que diz que ele é um ser único, diz que ele tem os dentes verdes e os ossos de esmeralda. E ele é imortal. Não imortal, auto-ressuscitador. O que seria isso? Ele é um ser que pode ser morto, mas com pouco tempo ele renasce no próprio corpo, a ferida sara, se cura, ele renasce no próprio corpo, porém mais forte. Existe essa versão, onde ele tem isso. E ele domina, nessa versão, ele domina não só o fogo, como diversas magias naturais. E ele pode dominar toda a floresta à sua volta. Ele se torna um único, uno com a própria mata, com a própria floresta. Ele se torna não só o guardião, mas ele consegue ter o domínio de toda a floresta. Para proteger a floresta, ele tem toda a floresta como sua arma, escudo e armadura. Em outras versões, não há nenhuma forma de você combater ele. Não tem como ferir e nem tem como matar o Curupira. Ele é um ser imortal. Como ele surgiu, esse ser imortal, ninguém sabe. Alguns dizem que ele surgiu da própria natureza. Outros dizem que ele era um índio, um indígena, que teve o desejo de proteger as matas. E esse desejo foi tão forte que a natureza atendeu ele e transformou ele numa entidade. Na minha crença pessoal, existem os dois. Existe o Curupira imortal. Ele foi um indígena que foi abençoado e se tornou o Curupira para proteger as matas. E existe a raça Curupira, que são mortais. Era isso. Esse é um pouco que eu sei sobre o Curupira. Não sei muito. Por ele não ser uma lenda local, eu nunca busquei muita informação sobre ele. Mas eu tenho um grande respeito por ele. E o que eu tenho a dizer é isso. Outra coisa importante é que existe, não vou lembrar agora o deserto, mas existe uma raça similar ao Curupira em uma região desértica. Não vou lembrar qual é. Que é um deserto onde cercado por montanhas. Uma região desértica cercada por montanhas que tem um ar rarefeito. A um ponto que se a pessoa se adaptar a ele, tem dificuldade de conseguir sair e sobreviver em outro ambiente. E nesse espaço existe um ser chamado Abinamun, que tem as mesmas características do Curupira. Resistente, veloz e os pés virados para trás. Não sei se tem alguma ligação entre as duas raças, se são só raças parentes com as mesmas características. Não faz parte da narrativa brasileira esse, então sei muito pouco. Nunca busquei a fonte de qual região é esse deserto, mas encontrei essas relações entre o Curupira e esse ser. Talvez tenha alguma ligação no passado, um grupo de Curupira que se retirou durante a colonização e se isolou nessa região. Não se sabe, mas sabe que existe o Abinamun por aí também, que tem muitas características semelhantes ao Curupira. Então, pessoal, era isso que eu tinha a trazer para vocês. E vou informar também que a data do protetor da floresta não se refere somente ao Curupira, mas também a todas as profissões humanas, entre os humanos, que têm o dever de proteger as florestas, ou seja, os combatentes de incêndio, os guardas florestais, o povo ambiental, que trabalha com a parte ambiental dos animais, das plantas e tudo. Essa data também serve não só para enfatizar o Curupira, como o protetor da floresta, como é conhecido também o Dia do Curupira, como também para mostrar uma valorização desses trabalhadores. Ou seja, não quer dizer que hoje seja o único dia do ano em que eles têm que trabalhar. Eles vão trabalhar todos os anos. Essas datas que enfatizam um determinado fator, uma determinada pessoa, um determinado povo étnico, grupo étnico, uma determinada profissão, ela é uma forma de dizer: vocês são lembrados, vocês são valorizados e vamos marcar esse dia para divulgar o trabalho de vocês e expandir esse espaço. Mostrar que vocês existem e que merecem respeito e valorização. Então, pessoal, quando vocês verem essa data,
o data do protetor da floresta, lembre-se disso. Nós não estamos falando somente dos guardiões da floresta, dos encantados que protegem a floresta, não só o curupira, mas todos eles. Estamos falando também das pessoas, dos seres humanos, que têm profissões que enfatizam a proteção e a preservação da floresta. Então, gente, é isso. Vamos valorizar cada vez mais nossos encantados, guardiões da floresta. Vamos valorizar cada vez mais os humanos que trabalham protegendo a floresta, que dão sua vida e seu esforço para cuidar das matas, das plantas, dos animais. Vamos valorizar cada vez mais, pessoal, porque apesar de aqui não ser floresta, que ser caatinga, não sei se a caatinga se encaixa como floresta, quem souber me informe, porque acho que, se não me engano, floresta é um bioma específico. Esse mesmo valor que se dão aqui, e hoje estou enfatizando para a floresta, vamos enfatizar para a caatinga, para o cerrado, para todos os biomas, para todos os tipos de ambientes, para os mares, rios e tudo mais. Por causa que sem a natureza não tem como a gente viver. Nós somos parte da natureza, não somos um ser à parte, não estamos fora da natureza, não é o ser humano e a natureza, é o ser humano como parte da natureza, e toda a natureza merece esse respeito. Era isso, pessoal. Até breve, com mais informações, com mais conhecimentos que eu puder fornecer a vocês. E quem tiver mais a falar e a socializar, a colaborar com esse dia, sinta-se à vontade, sinta-se convidado a deixar nos comentários e compartilhar nosso vídeo. Até breve, pessoal. Com quem mais a gente puder fornecer a vocês.